Om Shanti, meu nome é Juliette Souza, sou terapeuta de radiestesia e facilitadora de meditação Raja Yoga. Nesta oportunidade, venho a compartilhar com vocês a minha gratidão, em primeiro lugar, a minha gratidão por me acompanharem nesse processo de evolução consciencial e espiritual durante todo esse ano de 2021 e de ter me feito parte, de alguma forma, nos seus próprios processos individuais, seja através de uma mensagem, seja através das terapias, seja através de alguma palavra de agradecimento, que de alguma forma o material que eu fui compartilhando com vocês ajudou nesse seu processo de introspecção, de autoconhecimento, de trabalho interior. Então, eu estou muito grata com vocês nesse sentido e grata para o universo justamente por ter tido essa oportunidade e por ter essa oportunidade também de poder compartilhar esse fechamento de ciclo desse 2021. E vamos compartilhar agora sobre o que rege, qual que é a energia que rege esse próximo ano de 2022, né? Como eu compartilhei no ano passado, o que ia regir nesse ano de 2021, que era essa energia do amor incondicional, mas principalmente dessa energia de amor incondicional para com nós mesmos, que a partir disso a gente conseguia realmente demonstrar isso com o nosso entorno e vibrar essa energia para poder nos ponderar, para nos colocar em primeiro lugar, para poder mudar essa nossa lista de prioridades e nos começar a colocar realmente nesse primeiro lugar. Para quê? Justamente para dar passo a esse ano de 2022 regido pela energia de Mercúrio, regido pela energia de materialização e, sobretudo, pela energia do arcanjo Metatrão. Muitas pessoas que me conhecem através das terapias que eu realizo, que é a radiestesia quântica e multidimensional, que é o que eu trabalho justamente com a geometria sagrada, que é o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, que é a flor da vida. O outro desenho que faz parte essencial da geometria sagrada é a imagem que vocês vão ver aqui do lado, que é justamente o cubo Metatrão, sim? O cubo Metatrão vai ter essa energia direcionada do arcanjo Metatrão, que a gente vai chamar que é o escriva do universo, que significa que conhece aquilo que era antes, durante e depois. Se diz que justamente o significado do nome do arcanjo Metatrão é aquele que está sentado ao lado ou detrás de Deus. Então, a energia curadora, a energia que traz, a energia que rege o cubo Metatron ou o arcanjo Metatron, se trata sobre a reconexão. E é por isso que eu utilizo isso durante as minhas terapias, durante o processo de ajudar a pessoa a reconectar com o seu próprio poder de cura, é justamente a geometria sagrada. O cubo Metatron vai ter dentro dela os 5 sólidos platônicos, quer dizer, todas as figuras geométricas que vão fazer parte dessa estrutura ou da origem do universo e tudo o que há aqui no universo, sejamos nós, os animais, as plantas, tudo que há na natureza, tudo que há e existe no universo está regido por essa, vamos dizer, proporção áurea, lei matemática, e isto a partir dessas figuras geométricas. Então, é importante que vocês conheçam e leiam um pouco mais. Eu vou deixar um texto também que vocês podem acessar ali nas redes sociais ou também no meu site sobre essa energia do Metatrão, da geometria sagrada em si e como é que isso ajuda nesse processo de nos direcionar no nosso propósito de vida, de nos reencaminhar com a fonte de amor incondicional, de nos relembrar que a gente é um com a fonte de amor incondicional. Então, a energia desse 2022 é de reconexão. Então, uma vez que a gente tem trabalhado em nos colocar em primeiro lugar, em nos amar, a gente é capaz de conseguir olhar para dentro e reconhecer quais que são os nossos verdadeiros dons, os nossos verdadeiros talentos. A partir dali, a gente tem a capacidade de materializar qualquer coisa que assim desejarmos. É por isso que esse ano vai estar regido e vai primar
né? A gente vai ver com muito mais intensidade essa energia das 7 leis universais. É por isso que o último workshop desse ano também se trata sobre essa mesma energia, 7 leis universais. Nesse próximo ano, eu vou deixar uma série de vídeos, seriam esses 7 vídeos, sobre as leis universais para vocês também conhecerem um pouco mais, que agora eu vou colocar de forma resumida para vocês começarem a estudar, começarem a lerem um pouco mais. Vocês sabem que o conhecimento é poder, ou nos dá poder, justamente, e é importante que vocês conheçam quais que são essas 7 leis universais, os 7 princípios herméticos, de que forma que isso nos ajuda a co-criar a realidade que a gente deseja na nossa vida. Então, só para vocês entenderem, por exemplo, temos a primeira lei, que é a lei do mentalismo. A lei do mentalismo vai nos ajudar a perceber que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, é aquilo que a gente vai projetar fora. Primeiro existe dentro da nossa mente, primeiro existe dentro da consciência, e a partir dali a gente vai projetar aquilo que está no nosso entorno. A segunda lei, que seria a lei de correspondência, né? Como é em cima, é embaixo, como é dentro, é fora. Então, por isso que é importante que a gente consiga se perceber, se auto-perceber quando a gente está baixando a nossa vibração, porque dessa forma a gente vai co-criar essa realidade aqui. Para quê? Para que nós podamos perceber o que a gente precisa trabalhar dentro de nós. Nada do que acontece fora é casualidade, tudo é exatamente causalidade, que aí temos o seguinte princípio, que é o princípio da causa e efeito. Então, tudo que a gente faz vai gerar, seja um karma positivo ou um karma negativo, ou que algumas vezes vamos chamar de dharma também, né? Então, assim, a palavra karma, só para relembrar, só significa ação, e toda ação vai ter uma reação. Então é importante que a gente saiba que tudo o que a gente vivencia fomos nós mesmos que criamos. Então, de tomar as rédeas da nossa vida, por isso sempre faço ênfase nessa palavra, porque a gente é que tem, cada um de nós temos essa capacidade de co-criar essa realidade a partir daquilo que a gente está vibrando dentro de nós. Então é importante que a gente possa tirar para fora aquilo que não nos serve mais, aquilo que está nessa baixa vibração, aquilo que faz parte do ego, aquilo que faz parte da, digamos, a antiga versão nossa. Todos os dias, não é só ano a ano, mas todos os dias a gente está se reformulando interiormente e, portanto, a gente vai ver que essa realidade vai acontecendo também ao nosso redor. O que é dentro é fora, e como é em cima é embaixo. Temos a outra lei, que é a lei do ritmo, a lei da vibração, né? Nada se mantém constante, tudo está em constante movimento, e isso é algo que a gente pode ver, por exemplo, através da natureza e todas as coisas que vai acontecendo ao nosso redor, as experiências. Nunca estamos só nesse patamar, sempre temos essas descidas e subidas, mas como eu sempre digo, esse processo de evolução consciencial e espiritual é sempre um movimento ondulante, mas sempre hacia cima, porque a gente nunca é a mesma versão de nós mesmos. Das vezes a gente vai passar por certas experiências, por certas situações novamente, mas desde o ponto de consciência que a gente se encontra hoje, quer dizer, a gente tem avançado um degrau, a gente tem um ponto mais de sabedoria, temos alguns conhecimentos a mais que nesse momento está se pedindo que se convertam em sabedoria. O que é a sabedoria? É justamente esse conhecimento aplicado. Então, é importante a gente saber e ter essa consciência que tudo vai estar em constante movimento, nada é permanente e tudo vai ter a ver com o tipo de vibração que a gente está emanando. Então, é importante a gente monitorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque por mais que existam essas 7 leis universais, vocês vão ver que todas estão sempre interligadas, nenhuma é separada da outra, como tudo no universo, a gente está sempre interligado, e assim como vocês podem ver aqui, os pontos, né, que vai unindo a geometria sagrada aqui, por exemplo, que é a flor da vida, que é a origem do universo, tudo está sempre interconectado, então a gente sempre vai ter a ver um com o outro, com o entorno. E aí vem a outra lei da polaridade. Que significa essa lei da polaridade? Que temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Sempre tudo vai ter as duas polaridades, e a partir dali é que a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Não se trata simplesmente de a gente viver ou na espiritualidade ou no lado terreno, sino que a gente possa compreender que a gente é um ser
espiritual tendo uma experiência terrena. Então, que a gente esteja disposto a vivenciar as emoções, a vivenciar essas experiências terrenas, mas a partir da consciência, que a gente não se deixe levar pelas emoções, que a gente consiga manejar elas no sentido de poder vivenciá-las, introspectá-las e depois liberar elas, por exemplo, né? E depois temos, por exemplo, a outra lei que é a lei do gênero. Temos sempre esse lado feminino, esse lado masculino, a energia yang, a energia yin, que vai também nos chama a procurar esse equilíbrio, que todos nós vamos ter esse tipo de energia e tudo que há no nosso entorno está regido pelas duas polaridades, pelos dois gêneros, tanto energia feminina e energia masculina. E é necessário ter esses dois gêneros em tudo que a gente vivencia para a gente conseguir manter o equilíbrio. Sempre o nosso caminho de evolução consciencial e espiritual vai estar regido pela procura do equilíbrio, o caminho de Xuanzang, como vai mencionar Confúcio nos seus escritos também. Então, é importante a gente estar consciente de qual que são essas leis que regem o universo. Quando a gente conhece cada uma delas, a gente começa a agir a partir da consciência, a gente começa a agir a partir realmente da nossa essência divina. Então, esse ano está regido por essa energia de reconexão, de você perceber quais que são esses dons, quais que são esses talentos que vão lhe permitir materializar aquilo que você deseja e aquilo que tem a ver, sobretudo, com o seu propósito de vida, a sua missão de vida. Como eu sempre explico, não é algo que vai gerar simplesmente, é uma mudança que vai gerar para o mundo e tenho que ser, por exemplo, um personagem muito conhecido, tem que ser algo transcendental. Em cada mínima ação que a gente vai fazendo, a gente já gera esse processo de mudança. Seja a luz, seja a mudança que você quer ver no mundo. Isso é sempre dessa forma. Então, cada mínima atitude vai ter uma repercussão. Sabe quando você lança uma pedra para a água, para um lago que tem água cristalina e está a água toda parada? O que vai acontecer? Aonde você jogou, não é simplesmente naquele ponto que caiu a pedra que vai gerar algum movimento. Não, gera movimentos expansivos, né? A gente vai vendo que acontece esse movimento na água até parar. Então, o que significa? Que cada movimento que a gente faz sempre tem uma repercussão, não só para as nossas vidas, mas para todos ao nosso redor. Então, esse ano se pede para a gente reconectar com o nosso poder, para poder materializar aquilo que a gente deseja e, portanto, cumprir o nosso papel, o nosso propósito de vida, aquilo que a gente veio fazer, para também fazer esse trabalho coletivo, quer dizer, todo mundo fazendo aquilo que veio para fazer, é como se, né, todo mundo vai empurrando o mesmo carro e vai trazendo o mesmo tipo de energia. Então, é importante estar conscientes desse tipo de vibração, é importante estar conscientes dessas 7 leis universais, é importante que você cada vez seja mais consciente desses seus dons, dos seus talentos, que você veja aquilo que lhe apaixona de fazer, que é aquilo que tem a ver com o seu propósito de vida. E com essa reconexão de você perceber que isso aqui, o entorno é maia, é ilusão. O importante são essas atitudes, aquilo que você vai fazer que vai gerar essa repercussão não só para a sua vida, mas para a vida dos outros. Cada atitude tem um impacto sempre e você decide se esse impacto quer que seja o positivo ou que vai gerar algum tipo de karma para você que tem a ver com o seu nível de consciência hoje, né? Nada é por acaso, tudo é perfeito. Então, no final, tudo é aprendizado. Por isso, tudo que acontece na nossa vida é neutro e isso tem que ser um constante exercício, né? Não vou dizer que eu vivo numa vibração elevada o tempo todo, como todo mundo, vamos ter esses altos e baixos, mas faz parte de você se manter sempre, tentar se manter no equilíbrio, trabalhar-se interiormente para cada vez mais você trabalhar a partir da consciência. Então, ficar cada vez menos no seu lado sombra, de você poder ir para lá, olhar o seu lado sombra, o que eu preciso olhar dentro de mim. Perfeito, através desse processo de introspecção ou com a ajuda de alguma terapia também você poder trabalhar aquilo que você precisa e
voltar novamente ao seu centro, voltar com essa sabedoria, com esse conhecimento, e a gente vai sendo assim como se fosse um diamante a ser lapidado, né? E dessa forma a gente cada vez mais vai relembrando quem que somos na nossa essência. E esse processo de você reconectar com a fonte, reconectar com a sua essência divina é o que vai fazer expandir a sua luz, expandir o seu ser. Então é um ano para você expandir a sua sabedoria. Cada um vai tendo um conhecimento diferente através das nossas experiências, através das nossas vivências dentro dessa vida, assim como ao longo da nossa existência. Então, é um processo também de você ter acesso aos seus registros akáshicos. O que significa isso? Aos livros da sua vida, a toda a informação que você adquiriu ao longo da sua existência, e isso vai trazer para você um processo de elevação consciencial e espiritual muito importante, e assim mesmo para todos ao seu redor. Então, assim, não atrase mais aquilo que você veio para fazer, as mudanças que você precisa para que seu ser se expanda. É momento de você fazer a sua parte para que os outros também consigam, com essa energia que a gente vai gerando de reconexão, também possam reconectar com o seu eu interior. Que ferramentas que a gente pode usar para isso? Como eu sempre vou explicar, a meditação é a forma mais importante, a forma mais essencial para a gente se conectar com a fonte e com a nossa essência. O que a gente veio fazer? As terapias vão nos ajudar sempre para dar, digamos, um upgrade na nossa energia e tirar certos obstáculos que a gente desconhece, certos bloqueios, mas é importante que esse trabalho interior você faça por si mesmo. É absolutamente necessário. E a partir dali, essa meditação e para a ativação dessa energia do cubo Metatron, você simplesmente precisa olhar para essa figura, para esse desenho, né? Eu vou enviar para as pessoas, junto com esse vídeo, para quem está nas listas de difusão também, enviar o cubo de Metatron, um exemplo dele, e vocês estão vendo também ele aqui do lado, né? Que é essa energia que vai regir esse nosso ano e que nos pede para relembrar a nossa essência divina, que a gente é Deus, a gente é um com a fonte quando deixamos o personagem de lado. Então, assim, é um ano para a gente conseguir expandir o nosso ser. E isso vai nos dar uma leveza, isso vai nos gerar uma serenidade, uma tranquilidade, vai nos gerar uma certeza de que a gente está indo pelo caminho certo. Na hora de você fazer escolhas, faça uma meditação pedindo essa ajuda para o Arcanjo Metatron, para a fonte. Visualize o cubo Metatron para ativar essa energia em você todos os dias. Faz esse processo de reconexão consigo mesmo, com a sua energia, que é de todas as formas necessário para que você consiga se perceber na sua espiritualidade, na sua essência. Então, esse ano, de que forma que a gente vai materializar aquilo que a gente deseja? O que a gente realmente quer projetar para esse ano? Dessa forma, aqui a gente vai fazer os pedidos de um jeito um tanto diferente. Eu vou mandar a folha para vocês imprimirem, e dessa vez vocês vão fazer os seus pedidos dentro do cubo Metatron, porque tudo está interligado. Então, dessa vez a gente vai fazer, nesse caso, 7 pedidos. Sim, 7 pedidos que tenham a ver com a sua essência, com o seu propósito, com aquilo que vai lhe ajudar a fazer esse processo de evolução consciencial, e que, claro, isso vai se repercutir a nível dos seus relacionamentos, a nível do seu trabalho interior, a nível material. Tudo é uma consequência. Então, dessa forma, por exemplo, vocês vão ver que existe esse ponto. Aqui em cima tem como se fossem 2 pirâmides, né? E temos aqui 6 pontos, 6 círculos, que vai, por exemplo, aqui a gente pode ver as linhas retas e as linhas circulares, como a gente tem aqui na flor da vida. Tudo que é circular ou oblíquo na geometria sagrada tem a ver com a energia feminina, e tudo que é linha reta tem a ver com a energia masculina. Então, para que significa essa linha, essa energia feminina é a energia da criatividade, dessa conexão com o universo, com a nossa essência, e a energia masculina nos ajuda a materializar isso na dimensão que a gente esteja. Então,
é importante saber e relembrar que o cubo Metatron também é como se fosse um veículo, que vai ser parte justamente daquilo que a gente conhece como Merkabah. E esse veículo é justamente para a gente poder co-criar essa realidade e materializar na dimensão que a gente esteja. E esse efeito, esse processo que a gente faz, vai ser gerado não só nesse espaço-tempo, mas nesse e outros espaços-tempo, nessa e outras dimensões, nesse e outros universos. Então, isso é quando a gente faz um processo realmente co-criador a partir da consciência divina. Lembrando que é importante que tenha um impacto que esteja em ressonância com o seu ser e não com o ego. Então é importante fazer esse processo de discernimento. É importante que durante esses dias a gente consiga fazer essa introspecção. Nesses 3 dias prévios ao final de ano, que você consiga fazer esse processo de introspecção para ver o que realmente você quer materializar para esse novo ano. Então, nessa folha impressa, de alguma forma, se você não consegue imprimir, pode tentar desenhar pelo menos as linhas básicas, sim? Simplesmente as 2 pirâmides, os pontos, os círculos, e em cada um desses círculos você vai colocar os seus pedidos. No meio você vai colocar o último. Então temos aí 7 pedidos que todos vão estar entrelaçados com a sua essência, que naquele meio do cubo Metatron vocês vão colocar aquilo que realmente faz parte do seu processo de evolução consciencial, que tem a ver com esse desafio maior que você tem para poder se conectar com a sua essência, seja questões de apego, seja questões, sentimentos de inferioridade, seja questões de, por exemplo, de autossabotagem, entre outras. Então, coloque no centro aquilo que tem a ver com o seu trabalho interior, com o seu trabalho espiritual, e o resto são os âmbitos da sua vida, seja a parte de trabalho, seja a parte de relacionamentos, seja a parte material e seja a parte dos projetos que tem a ver com o seu propósito de vida. Nesse momento co-criador, é importante que você não pense nos obstáculos. Os obstáculos, lembre-se que são todos gerados pela mente, pelo ego, pelo medo da mudança, né? Porque na verdade não existem. A gente tem essa capacidade co-criadora infinita quando a gente está em conexão constante com a fonte. Se a gente soubesse disso, a gente não teria mais medo de sonhar, de co-criar, de simplesmente visualizar. Lembre-se das 7 leis universais quando você está fazendo esse processo aqui. Então, eu vou enviar e vou postar também essa informação por escrito de forma resumida para vocês conseguirem compreender um pouco mais disso. E depois, durante a primeira parte do ano, vamos ter esses 7 vídeos que vão explicar sobre essas 7 leis universais. Assim mesmo, no final, antes do final do ano, eu vou postar a meditação que vocês podem fazer para esse processo de cocriação, que vocês podem fazer antes do final do ano, ou pelo menos nos primeiros 5 dias, que ainda rege essa energia de finalização de ciclo e começo de um outro, começo desse ano de 2022. Eu quero compartilhar com vocês a carta, a mensagem que eu tirei para vocês, para quem estiver olhando o vídeo, que tem a ver com essa energia do ano que vem, né? Eu tirei a mensagem aqui, esse do oráculo dos chakras, sim, da Tori Hartman, e a carta que saiu é a carta da percepção, sim? Então temos aqui, nesse caso ela narra a história de uma princesa e tem aqui a pedra esmeralda, né? Nesse caso está trabalhando o chakra cardíaco, está falando sobre o chakra cardíaco aqui. E o que nos vai falar essa carta? Sobre a percepção, a forma de olhar para a vida através de um outro nível de consciência. Que a gente possa perceber que em cada desafio realmente está o nosso crescimento. Através de cada mestre espiritual que trouxe algum tipo de dor, de sofrimento, na verdade é porque a gente não conseguiu realmente, naquele momento, introspectar a aprendizagem. Mas quando a gente começa a olhar aquela mesma situação desde outra perspectiva, a gente consegue perceber qual que é o aprendizado, o que eu posso fazer para melhorar essa situação em mim e de que forma eu consigo lapidar um pouco mais esse diamante que eu sou, justamente para eu voltar para a fonte. Então fala sobre o reconhecimento desse poder co-criador, de novo, desse poder dos seus talentos, dos seus dons, que tem a ver com as ferramentas que você tem para seu processo de evolução consciencial durante esse ano 2022. Então, de coração a coração,
Eu agradeço novamente a presença de vocês na minha vida, que faz parte dessa egrégora que a gente foi criando durante esse tempo. E muito obrigada por me acompanhar no meu processo de evolução consciencial, ser parte desse processo meu, e gratidão por me deixar entrar nas suas vidas, nos seus corações de alguma forma, através também compartilhando um pouco de sabedoria, um pouco que eu posso ir aprendendo no meu caminhar pessoal e que possa servir de alguma forma, ou que possa relembrar aquilo que vocês no seu interior, na sua alma, vocês já sabem, que, como eu disse, está tudo interconectado, está tudo interligado e vocês já têm essa informação dentro. Tudo aquilo que eu fui falando, que eu fui compartilhando, seja através de uma meditação, de um vídeo, realmente isso já estava dentro de vocês, a informação que vocês já traziam. Então, de coração a coração, muito obrigada por mais um ciclo, por mais um ano juntos. Desejo de coração muita luz, muitas bênçãos, muita prosperidade nesse novo ciclo, que seja de grandes processos de crescimento, que seja de finalizações de ciclos realmente que você não precisa mais na sua vida, que você seja cada vez mais consciente de quem que você é um com a fonte de amor incondicional, que você possa trabalhar essa gratidão por aquilo que você já avançou, por aquilo que você está vivenciando hoje, por aquilo que você vai vivenciar e que está de acordo, em sincronia com o seu ser interior, porque você já está nesse caminho de despertar consciencial. Então é importante que a gente consiga aplicar isso nas nossas vidas. Om Shanti, Namastê, e um maravilhoso ano 2022 que seja de muito aprendizado.